Olá, meus amigos, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Eu, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor. Eu tive aí uns contratempos, mas graças a Deus a gente está melhorando, ficando cada vez melhor. Apesar que a gente chega numa certa idade que parece que tudo fica difícil, né? É fácil não, mas faz parte da vida. Você está me ouvindo, inscrito no meu canal, parabéns. Muito obrigado, continue me assistindo. Não está inscrito não? Se inscreva no meu canal, vai ser um prazer ser novos amigos comigo. Nessas últimas semanas, eu tive novos amigos. Obrigado a você por confiar em mim, acreditar nas mensagens que Deus está nos mandando. Antes de eu citar aqui alguma coisa, eu gostaria de fazer um comentário assim para você poder entender o que eu quero dizer. Quando a gente vai trabalhar numa empresa e a gente é contratado, o dono da empresa ou o gerente que nos contrata, ele passa para nós o regulamento da empresa, horário de começar, horário de terminar, a roupa que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer e tudo mais. Ele passa então o regulamento, as regras da empresa. Então, o que acontece? Se eu não cumprir essas regras, por exemplo, se eu faltar dias de trabalhos, se eu descumprir alguma coisa, chega no final do mês, o meu salário não vem de acordo, eu vou reclamar. Pô, mas olha aqui, o meu salário foi combinado de X, veio menos. Aí o gerente ou o patrão vai dizer assim: você faltou ao trabalho, você fez isso, você fez aquilo, e acabou sendo descontado isso do seu salário. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes na nossa vida cristã acontecem coisas também. E uma vez um amigo meu me questionou o seguinte: mas Valfrido, por que tantas coisas acontecem com a gente se a gente é fiel a Deus? E ele citou o verso 1 de Isaías 59, onde diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas o que nós temos que prestar bem atenção não é só nesse texto. Se eu for olhar para esse texto, realmente eu posso reclamar, porque o texto diz que a mão de Deus ela não está encolhida para não poder servir, e nem o seu ouvido surdo para não poder escutar o nosso clamor, o nosso pedido. Mas o que nós temos que ver é a sequência do texto. A sequência do texto nos diz o porquê. No que eu falei do patrão e do funcionário, o salário foi descontado porque ele faltou. Ele não cumpriu algumas normas determinadas pela empresa. E com Deus é a mesma coisa. Olha o que continua dizendo o texto, que nós temos que prestar atenção. Mas, a partir do verso 2 do capítulo 59 de Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por que muitas vezes acontecem coisas que a gente não consegue entender? As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Se eu for fiel a Deus, for obediente aos seus princípios que Ele deixou aqui, como eu falo sempre,
o nosso GPS, a lâmpada para os nossos pés, né? Então o que vai acontecer? Nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos. Deus vai cumprir para conosco aquilo que Ele prometeu. Mas se nós não cumprirmos e fizermos a nossa parte, nós vamos ter a consequência. Nós vamos ter o salário diminuído. E a consequência muitas vezes são coisas que acontecem com a gente. Lembra do verso que diz assim, que o salário do pecado é a morte? Então tudo que nós sofremos é consequência do nosso pecado. Isso que nos separa de Deus. Então se nós mantivermos uma comunhão direta com Deus, lembra de Enoque? Por que Enoque subiu ao céu? Porque Enoque andava com Deus. Enoque fazia a vontade de Deus. Enoque seguia o GPS, seguia a orientação deixada por Deus. E por isso ele foi levado ao céu. E na história de Enoque nós temos uma coisa importante para nós. Quantos anos viveu Enoque? 365 anos. E 365 anos ele foi fiel a Deus. Tanto que Deus o levou para o céu. E nós não conseguimos ser fiéis 365 dias. Enoque para nós é um grande exemplo. Mas, meus amigos, lembre-se, o nosso pecado nos separa das bênçãos de Deus. Oxalá, meus amigos, que nós possamos manter cada vez mais uma comunhão, nos aproximarmos cada vez mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que vai nos dar a vitória, vai nos dar a vida eterna. Meus amigos, eu sei que não é fácil muitas vezes, eu sinto isso na minha vida. Eu até na última gravação eu gravei acamado, eu tive uma queda novamente no banheiro, a minha cadeira de rodas, minha cadeira de banho quebrou, eu fui parar no chão e ainda hoje estou sentindo as consequências. Machuquei meu pé esquerdo ainda me incomoda e está um pouquinho complicado, mas o que nós temos que entender que nós precisamos estarmos cada vez mais ligados com Deus e lembrarmos, se as coisas não estão funcionando direito, não é culpa de Deus, é culpa nossa. O texto de Isaías diz que são os nossos pecados que nos separem, que são os nossos pecados que nos separam das bênçãos que Deus quer nos dar. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos a tua proteção, o teu cuidado, as tuas bênçãos, e te pedimos, ó Pai querido, que tu possas fazer, que nós possamos nos aproximarmos cada vez mais de ti. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos uma vida de comunhão cada vez melhor contigo, ó Pai querido, e que daqui mais alguns dias nós possamos estar longe deste mundo de pecado, morando contigo nos céus. Te pedimos por Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai querido. Muito obrigado por você ter me ouvido. A nossa mensagem de hoje foi um pouquinho mais curta, mas eu espero que daqui mais umas 2 semanas eu possa estar novamente com vocês, cada vez melhor, mais recuperado desse meu acidente novamente. Um abraço e que Deus possa estar sempre presente, nos protegendo, nos guardando e nos livrando do mal. Amém.